Olá! Como vocês estão? A Proeliane está aqui quebrando a cabeça, analisando alguns gráficos e tentando compreender como que os meteorologistas organizam uma série de informações para nos fornecer a previsão do tempo. E sabe por que eu estou em dúvidas? Porque aqui nós temos a previsão do tempo, mas esses dados revelam, na verdade, condições do clima. Se está mais quente, se vai ser chuvoso, se vai ficar nublado. E aí, como que nós podemos diferenciar tempo e clima? Já que para a palavra tempo nós temos várias interpretações e várias formas de utilizarmos a palavra tempo. E agora mais uma, tempo, clima. Vamos descobrir o que tudo isso significa? Eu já tive algumas ideias aqui e vou compartilhar com vocês a partir de agora. Vem comigo! Então, olha só, nas minhas investigações, eu comecei a estudar algumas coisas para conseguir entender se o que nós temos é tempo, é clima e o que esse monte de informações querem nos dizer. E tem também algo que nós estamos ouvindo bastante por aí, mudança climática. Mas aí, será que é mudança climática ou mudança do tempo? Previsão do tempo ou previsão climática? São muitas coisas. Então, vamos tentar descobrir um pouco delas a partir de agora. Quando nós falamos de clima e de tempo, existe uma diferença bem importante que precisa ser considerada. Tempo é um estado momentâneo, é algo muito pontual, que pode acontecer por algumas horas ou ao longo de um dia, por exemplo. Já quando nós falamos em clima, o clima é um conjunto fixo de variações, que se estende por um longo período, que caracteriza uma determinada época do ano. Então, isso tudo, é claro que, mesmo sendo uma condição do tempo ou uma condição climática, vai influenciar no nosso dia a dia, não vai? Só que de que forma isso interfere no nosso dia a dia? Você já parou para pensar? Os nossos hábitos alimentares mudam? A nossa forma, né? As roupas que nós escolhemos para utilizar, será que muda? O nosso humor, tem gente que gosta mais do frio, tem gente que gosta mais do calor. As nossas atividades também mudam. Existem algumas atividades que, dependendo das condições do dia ou daquele período, nós não conseguimos realizar. Então, clima e tempo são coisas diferentes. O tempo, um estado momentâneo. Está chovendo agora. Estou falando do tempo neste exato momento. No período de janeiro a março, se eu explicar como são as condições, e todo ano essas condições se repetem de janeiro a março, dias muito quentes, com chuvas no final do dia para a região sudeste, eu estou falando das condições do clima naquela região. E isso vai interferir, então, no nosso dia a dia. Vamos olhar com mais detalhes, então. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera. É uma condição passageira, de curta duração. Então, por exemplo, acabei de dizer para vocês, hoje o dia está chuvoso, com períodos de sol entre nuvens. Parece aquela parte do jornal que nos conta como vai ser nossa semana, não é? Então, essas informações, elas representam as condições do tempo, é a previsão do tempo, tá?
E é a partir dessa previsão do tempo que nos noticiários temos o compartilhamento da semana, temos um mapa, né? A explicação, áreas mais chuvosas na região sudeste, áreas com mais calor na região norte, sol entre nuvens na região centro-oeste, a máxima será de 25 graus e a mínima de 12 na madrugada. Isso é a previsão do tempo, porque ela nos passa informações daquele período, um curto período, uma condição momentânea da atmosfera, que sofre influência de vários fatores, tá? Essa previsão do tempo, ela vai ser estabelecida a partir de instrumentos meteorológicos. Então, nós temos vários instrumentos que vão medindo a umidade relativa do ar, que vão medindo a direção dos ventos, que mede a intensidade de chuvas numa região. E aí, nós temos todos esses dados, todas essas informações sendo organizadas, muitas vezes até mesmo com esses gráficos que eu estava analisando aqui antes de começar o nosso desafio do dia. E aí, tudo isso, então, é estudado, essas informações, elas partem de estações meteorológicas, são analisadas, né, são comparadas com outros registros de outras estações, e então nós chegamos na previsão do tempo. O clima, como eu tinha comentado logo no comecinho de forma bem resumida, é o conjunto de fenômenos meteorológicos que vão caracterizar a condição da atmosfera numa determinada região. Só que essa condição é uma condição que se repete ao longo dos anos. Então não é uma situação momentânea. Então, por exemplo, de agosto a janeiro, temos um período marcado por chuvas numa determinada região. Todo ano se repete da mesma forma. Então, isso significa que nós temos condições do clima naquela região. O clima, ele é fortemente influenciado por vários fatores. É aí que nós conseguimos identificar as mudanças climáticas. Essas mudanças, elas acontecem desde que o nosso planeta foi formado há bilhões e bilhões de anos atrás. Nós tivemos muitas coisas acontecendo. Períodos mais frios, eras glaciais, períodos interglaciais mais quentes. Essas condições são agravadas por fatores como excesso de poluição, que acaba sendo causada pelos veículos, né, pelo excesso de veículos, pelas empresas. Então, o excesso de gases poluentes na atmosfera, que não é causado por situações naturais como uma erupção vulcânica, pode agravar a nossa sensação, né, de todas essas variações e aí começar a causar problemas para a nossa saúde, para os demais seres vivos. Temos aí como consequência o aquecimento global, o efeito estufa, e esses são apenas alguns dos problemas que vai afetando o clima em todo o planeta e, consequentemente, também afeta a nossa vida, a vida dos seres vivos, né? Comprometendo toda a biodiversidade do planeta. As queimadas também são prejudiciais, mas muito prejudiciais. O nível de gases que comprometem, né, o clima, que comprometem a atmosfera, é muito grande. Além de comprometer o ciclo de nutrientes, de causar o esgotamento do solo, de prejudicar o habitat natural de todos os seres vivos. Então, são muitas coisas que acabam ficando mais e mais graves em função dessas modificações. Temos também o excesso de lixo descartado incorretamente. São fatores que nós não necessariamente relacionamos com mudanças climáticas, mas que tem tudo a ver com ela. E aí eu não estou falando do tempo,
Eu estou falando de uma mudança mais drástica no clima do planeta. Temos então aqui a previsão meteorológica e a previsão climática. A meteorológica nos dá uma ideia do tempo num curto período que pode ser de dias ou até ao longo de uma semana. Agora, a previsão climática não está nada boa para o nosso planeta e eu acho que seria muito legal vocês pensarem sobre ela por aí. Será que chove hoje? Será que faz sol amanhã? Como será o clima daqui a alguns anos? Já temos perguntas bem legais aqui para vocês discutirem aí em sala e quem sabe trazerem previsões. Que tal? Mas esse ainda não é o meu desafio do dia para vocês. O desafio do dia, baseando-se aí então nas ideias de clima e de tempo que nós acabamos de conversar, é o seguinte. Primeiro passo, registre as condições do tempo ao longo de 15 dias. Se choveu, se fez sol, se estava nublado, se de manhã estava de um jeito, à tarde mudou. Vocês vão organizar essas informações em tabelas e depois dessas tabelas vocês vão construir gráficos para compartilhar de forma bem criativa essas descobertas. Vocês podem fazer um telejornal, vocês podem representar a previsão do tempo naquela semana e a partir disso terem muitas e muitas descobertas acontecendo aí. Depois, um segundo passo do desafio é comparar esses dados com o histórico da região onde vocês estão e projetar a ideia de mudança climática. Será que essa mesma análise há alguns anos atrás era do mesmo jeito? O que mudou? E se fizermos uma projeção para daqui 10 anos, será que teremos muita coisa diferente? Qual é o impacto de tudo isso na nossa vida e na vida dos outros seres vivos que habitam o nosso planeta? Olha só, tempo e clima não é a mesma coisa e agora eu deixo o desafio para vocês, porque eu vou continuar aqui analisando os meus gráficos para entender um pouco mais sobre essas mudanças. Nós ficamos por aqui, até o próximo desafio. Tchau, tchau!